O Brasil será a próxima sede do Mundial de Clubes que acontecerá em 2029, porque o sucesso da competição é estrondoso aqui no Brasil e principalmente se a gente for pegar a América do Sul como um todo. A competição já pegou, o recado já foi claro. Mas será que o Brasil ele está pronto para ser a próxima sede? Ou será que tem outros mercados mais interessantes para a FIFA? Vamos curtir aqui nesse vídeo, mas antes, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ajude o nosso trabalho a crescer cada vez mais, eu conto com você. É só a gente ver o sucesso das torcidas brasileiras, e se a gente for ainda somar Boca e River nas arquibancadas, é absurdo. O Gianni Infantino, presidente da FIFA, parece que virou blogueiro esses dias, postando todos os cantos das torcidas, como eles lotam as praias, como eles lotam a Times Square. As torcidas realmente dando um espetáculo. A competição pegou para valer. Se você vê o engajamento das redes sociais, o tipo de rivalidade que está se criando é absurdo, né? Parece que a competição, ela realmente entrou na rotina dos sul-americanos, mais especificamente o Brasil. E a FIFA, olhando essa situação, ela já entende que ela pode expandir os seus tentáculos para outros ares e outros países, obviamente. A tentativa de colocar nos Estados Unidos a competição, pegando já uma certa carona ao que acontecerá na Copa do Mundo do ano que vem, viu que teve um certo sucesso em questão de audiência, em questão de público, mas não foi tanto quanto poderia. Por quê? Porque, como todo mundo já sabe, o norte-americano não curte muito o futebol, que é o chamado soccer, para eles. Então é muito normal você ver jogos com 4 mil espectadores, jogos com 5, 10 mil, e quando você pega os jogos dos sul-americanos, você tem 30 para cima, 30 mil para cima. Só que mesmo assim você vê áreas nos estádios completamente vazias. Quando você pega o anel superior, você vê que está fechado, você concentra todo mundo lá embaixo para dar a sensação de um público maior e mais efervescente. Ou seja, faltou o clamor do povo norte-americano. O que não vai ter. E não teve, porque já sediou a Copa de 94 e não conseguiu. Cedia agora o Mundial de Clubes e, ao que tudo indica, na Copa do Mundo acontecerá só não a mesma coisa, porque como envolve seleções, você vai ter um fluxo migratório de pessoas maior. Só que não pegou tanto quanto deveria. E você vê vários relatos de vários jornalistas, pessoas que vivem nos Estados Unidos, falando que o Mundial de Clubes, ele mal é falado nos jornais. Você tem notícias sobre os Estados Unidos contra o Irã, você tem notícias sobre a Bolsa de Valores, mas você não tem notícias tanto do Mundial de Clubes, a não ser quando você tem uma grande movimentação de torcedores na cidade, etc. E para a FIFA, observando tudo isso, ela tira as seguintes conclusões. O mercado sul-americano está ok, principalmente com o Brasil. Só que eu poderia olhar para outras coisas. E é aqui que entra a visão. O presidente da CBF, o presidente Samir, ele já sinalizou, visto o sucesso da competição, que o Brasil ele pode sim ser próxima sede da Copa do Mundo de Clubes de 2029. Só que está chocando com uma outra possível candidatura, que é a da Espanha. E por que é importante entender isso? Por mais que Brasil e Espanha, em questão de paixão de futebol, sejam muito parecidos, é muito nítido entender que a Copa do Mundo de Clubes ainda não é uma prioridade para os europeus. Isso não é menosprezar nenhum dos feitos do futebol sul-americano, em questão de empatar, de ganhar dos favoritos da Europa, etc. Não é nada disso. A questão é que o europeu não dá tanta importância para o Mundial de Clubes quanto ele dá para a UEFA Champions League. Ou algumas Copas, inclusive, nacionais. Se você for falar para o torcedor do Chelsea, se ele prefere ganhar hoje um Mundial de Clubes ou a FA Cup, ele vai dizer a FA Cup. E tá tudo bem. Por quê? Porque assim como nos Estados Unidos, como acontece, por exemplo, no basquete, quem vence a NBA é considerado o campeão do mundo. E quem vence a Liga dos Campeões é considerado o melhor time do mundo, e para ele está assim, né? Esse chamado eurocentrismo de ficar olhando para o próprio umbigo e o resto do mundo não existe. E por isso a FIFA acharia interessante colocar os seus tentáculos na Europa,
Por quê? Porque essa competição precisa pegar lá. Isso significa que vai mudar? Não é certeza, porém, apesar dos europeus não tratarem tanto o Mundial de Clubes com prioridade, essa visão pode mudar. Ao que a gente achava que era impossível, essa competição pode fazer a mudança de pensamentos acontecer. Por quê? Porque você tem as marcas sendo expostas. A marca do futebol europeu está sendo imposto. Ao longo dos anos, nos outros mundiais de clubes, no formato intercontinental, que é hoje da FIFA, você vê uma superioridade muito clara do campeão europeu sobre os outros países, especialmente o sul-americano. E por quê? Por uma questão de que eu já falei no outro vídeo, a questão de calendário, em questão de que eles têm o dinheiro. Acima de tudo, eles têm o dinheiro. Se eles têm o dinheiro, eles conseguem contratar os melhores jogadores, eles têm melhores rendimentos, eles têm melhores investimentos para conseguir melhorar sua capacidade técnica, capacidade física, etc. Só uma questão lógica. A superioridade era tamanha que muitos dos times entravam em campo não se doando 100%. Se doando ali 50%, 60%, no máximo 70%, e mesmo assim conseguiam passear. Isso que foi acontecendo durante vários anos, durante várias décadas, faz com que eles olhem um jogo de meio de pré-temporada e olhar o seguinte, a gente jogando de qualquer forma, a gente vai conseguir ganhar. Só que o que está acontecendo nesse Mundial de Clubes é uma coisa que está botando em xeque as marcas, porque por mais que eles falem que não quer se doar 100%, ninguém quer perder. Fica feio. E o jeito como eles estão perdendo, o jeito como eles estão se doando, o sul-americano ou outros times estão se doando do jogo da vida e conseguindo fazer seus resultados, faz com que seja mal visto. Ao ponto de ter a própria declaração, por exemplo, do Pep Guardiola, falando, eu adoro ver o jeito que o Botafogo, que o Palmeiras, que o Flamengo estão jogando, estão se doando, estão vencendo, porque eles levam muito a sério. E ao invés da Europa ficar olhando para o resto do mundo, ela está olhando só para si mesma, e ele ainda fala, bem-vindos ao mundo real. Isso é o fato. Esse fato de que você perder, pega mal. E isso já está acontecendo em alguns veículos de comunicação na Europa. Ao ponto dos jornais começarem a falar várias justificativas. É porque está aí no final de temporada, é porque a FIFA escolheu esse momento para poder botar em xeque as marcas, momento de vulnerabilidade, e aí você começa a justificar várias coisas. A questão é que perder não faz parte dos planos, por mais que envolva dinheiro. Não faz parte dos planos. E você dizer que está havendo enfrentamento. E aí, com isso, você gera uma rivalidade entre aqueles que ganham e aqueles que perdem. E principalmente se tratando de comunicação, em questão de redes sociais, o Brasil, ele é um dos países que mais usam rede social do mundo. Ele está entre o top 5, se eu não me engano. País que mais utilizam redes sociais. Você pega esse volume, essa capacidade de engajamento que o brasileiro tem, e começa a fazer conteúdo em cima disso. Em questão de vitórias em cima dos europeus. Isso chega lá. Isso chega porque criam conteúdos em várias línguas e começa a zoeira sem fim e começa a ficar mordido. Por exemplo, é nítido a rivalidade entre Brasil e Portugal. Quando os portugueses eles perdem os brasileiros, eles falam não, é porque a gente está no final de temporada, mas eles começam a ver que, poxa, isso está acontecendo com mais frequência. Juntando ao aspectos que eles não conseguem mais tirar jogadores daqui. E aí, você não conseguindo mais tirar jogadores daqui, você faz com que as equipes aqui estejam mais fortes. Então, gera esse clima de rivalidade entre as equipes. E gerando esse clima de rivalidade, faz com que eles passem a levar mais a sério. Eu tenho certeza que o jogo entre Atlético de Madrid e Botafogo vai ser bem mais pegado do que foi PSG e Botafogo, porque o Atlético precisa da vida e ele não quer perder de novo do sul-americano. Não quer. E por isso seria interessante para a FIFA colocar na Europa. Para o torcedor europeu entender que, poxa, essa competição ela realmente faz diferença. Quando você vai ter uma invasão de torcedores brasileiros ou sul-americanos lá, você vai entender que, poxa, realmente eles estão dando a vida. E a gente precisa fazer diferente, porque vai estar na casa deles. Se tiverem mais torcedores do Palmeiras do que torcedores do Porto no estádio do Dragão, vai pegar mal. O Palmeiras vai fazer o seu ambiente do Allianz Parque dentro do estádio do Dragão.
e vai ficar complicado. E principalmente se perde lá. Então essa mudança pode sim acontecer. Só que o Brasil ele se coloca também como uma frente. E a tendência de sucesso no Brasil é que seja estrondoso, assim como foi na Copa do Mundo de 2014. Na Copa do Mundo de 2014, você teve Irã e Bósnia, se eu não me engano, na Arena Fonte Nova, e lotou. Aqui a competição pegou. Vai lotar todos os jogos vão lotar. E com presença massiva, principalmente das torcidas organizadas, que é isso que cria esse ambiente. Na Europa também vai ter muita presença brasileira, isso é certeza. Até porque pode expandir agora a quantidade de times que vão participar. Para 48, que é isso que a FIFA está tentando. Mas a FIFA precisa também balancear a questão de você atacar já no mercado consolidado em outro que precisa ainda ser consolidado, que no caso é a Europa. Porém, tudo isso, toda essa situação ainda pode pintar uma Arábia Saudita. A Arábia Saudita pode ir lá depositar um dinheiro absurdo para a FIFA e falar, vamos andar lá. Pode acontecer de tudo. Mas a questão é que a competição pegou, independente do europeu levar a sério ou não, a competição está encaminhada, fez o sucesso e tem muito jogador que está levando a sério. A questão é, será que é vantajoso para a FIFA atacar no Brasil, que é um mercado consolidado, ou atacar na Europa ou no mercado asiático, que ainda precisa um pouco mais? Veremos nos próximos capítulos. Quero saber sua opinião? Deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Eu sou o Walter e até a próxima. Tchau.